Fala, moteleiros! Hoje é terça-feira, sejam muito bem-vindos à nossa live aqui no Instagram e vocês aí no nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos. A gente vai estar falando sobre um assunto muito bacana, vamos fazer uma dinâmica bem legal hoje, certo? Estamos hoje ao vivo aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube, né? Estamos fazendo alguns testes aí para ver como é que se comporta a nossa audiência no YouTube, beleza? Galera, fiquem à vontade, temos aqui o nosso chatzinho aqui no Instagram, pode mandar sua pergunta. Fiquem à vontade para a gente fazer uma interação muito bacana. Aqui também no YouTube, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer. Vamos estar podendo esclarecer vários pontos aí da motelaria, trazendo conteúdo muito bacana, beleza? Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre preço versus taxa de ocupação, né? Como melhorar a rotatividade do seu motel, fazendo um comparativo e aplicando diversas taxas, diversos valores durante a semana, final de semana, e entendendo um pouco melhor como precificar o teu motel sem ter perca de faturamento. Então é muito importante que você entenda isso. A gente vai passar para vocês algumas dicas aí de como você pode equilibrar o teu faturamento, mantendo até crescendo o faturamento, fazendo uma dinâmica muito boa em relação à taxa de ocupação, equilíbrio de valores durante a semana, final de semana, mas isso é muito importante que você consiga ver no quesito de entender o teu movimento, entender o teu dia a dia, entender completamente como você vai controlar toda a tua operação. Então assim, pessoal, a gente começa de um paradigma de não dá para fazer essa análise sem sistema, tá? Não dá para fazer essa análise sem sistema, ok? Deixa eu só conectar aqui rapidamente, ver se está certo. Perfeito. Então, continuando aqui, sejam muito bem-vindos à nossa live semanal. Pessoal aí do Porto Sedução, pessoal também do VIPs Motel, seja muito bem-vindo. Pessoal, se você achar que essa live é importante para outras pessoas, clica aqui no aviãozinho, dispara para o maior número de moteleiros que você conhece, porque esse assunto é muito legal, é muito bacana você entender exatamente como você pode melhorar o teu faturamento, a rotatividade do teu motel, aplicando algumas técnicas em relação a preço, beleza? Então vamos começar. Semana passada eu estive fazendo uma implantação em um motel e eu acabei entendendo um pouco mais da logística do motel, né? E eu vi alguns poréns. O motel tem um bom número de suítes, ele tem, até por diga-se de passagem, um bom faturamento, mas ele tem muita ociosidade, Então esse é o problema que ele tem e hoje ele enfrenta. E foi o insight que me deu de estar trazendo esse conteúdo bacana para vocês aí. A parte de preço, certo? É muito importante você valorar o teu motel, mas de forma inteligente, mas totalmente equilibrado no quesito de colocar preços atrativos em horários certos, baseado estritamente no teu sistema de gestão. Então a leitura do teu sistema de gestão, ela é peça-chave para você fazer uma boa dinâmica e entender o teu processo de análise do motel. Então, com uma dinâmica de um sistema especialista, pessoal, vocês vão conseguir analisar muito melhor o teu motel para que você possa entender o teu fluxo, certo? Então, hoje, se você partir para analisar o teu motel sem um software que te traga esses resultados, não dá para trabalhar. Então, você tem que analisar muito bem que tipo de software você tem no teu negócio para que ele te traga essas informações, beleza? Então, em relação a preço das suítes, então vamos lá. A minha recomendação é que você faça uma análise de preço das suítes do teu motel na casa de 9. Dá um exemplo.
Você vai lá e vai cobrar, por exemplo, 51, 52 reais a tua hora inicial, não muda nada você cobrar 59, você vai ganhar mais. O teu cliente não vai olhar isso, tá? O teu cliente vai olhar que não está a 60 reais. O mesmo caso se vale nas suítes de arrancada de meio termo, 100, 150, não coloque valores redondos, coloque valores quebrados, 149, 139, 109, 129. Então essa é a minha recomendação que você faça. E se você não viu uma live que eu falei sobre como melhorar o teu portfólio nas categorias de preço, corre lá no nosso canal do YouTube e no Instagram, que tem essa live imperdível, falando de como você escalonar o teu preço baseado no teu portfólio, beleza? Então fiz a dica para você aí, de como você melhora o preço das suítes baseado no teu portfólio, para você possa entender como você vai precificar as tuas suítes baseado aí no teu portfólio de suítes, tá? Então vamos lá. Voltando um pouquinho no motel que eu implantei no final de semana, certo? No fim de semana passado. O que eu identifiquei no motel é que ele tem um preço X de arrancada para períodos de 4 e 6 horas, certo? E depois vai para pernoite. O que acontece? Ele não tem uma mudança de preço no pernoite e nas diferenças de preço de 4 e 6 horas. Então ele tem um déficit muito grande de valor. Ou seja, ele está cobrando o preço errado do motel dele. Lógico, ele tem as restrições de pernoite. Depois eu vou entrar nessa parte de restrições de pernoite para vocês entenderem um pouco mais de como fazer esse processo mais assertivo. Se deve ou não deve ter a precificação de pernoite, beleza? Mas voltando aqui um pouquinho em relação à parte de preço, tá? Você tem que ter o teu preço inicial da suíte. E você deve cobrar o adicional na sequência e principalmente um preço diferenciado no pernoite. Então, voltando, você tem que ter um preço X da tua permanência, ter um valor de adicional cobrado sobre as horas e o preço diferenciado do pernoite. Porque se você não tiver essa linha de atuação, você vai estar cobrando errado o teu cliente. Ah, Roberto, mas os motéis aqui da minha região são dessa forma. Então a dica que eu te dou nesse lado é: pare de ficar olhando a grama do vizinho. Foque no teu motel, foque no teu serviço, qualifique melhor o teu motel. Aí sim você vai poder cobrar o teu preço e esqueça dos concorrentes. Avalie o teu concorrente uma vez ao ano, quando você for fazer uma avaliação de preço. Tá? Mas no dia a dia cuide da tua grama, regue a tua grama e não a do vizinho. Se preocupe com o teu motel e não o do vizinho, ok? Não o do vizinho, tá? Então, continuando nessa análise, por onde você vai começar a analisar a tua taxa de ocupação do teu motel? Para você entender a rotatividade, tá? Você vai começar avaliando isso no mapa de calor, para você entender os horários que o teu motel está cheio ou está mais ocioso, tá? Ele está mais ocioso. Só assim você vai entender como você vai melhorar o teu perfil de motel, o tipo de sítio que você vai ofertar. Exemplo desse motel que eu estava fazendo a implantação na semana passada, a taxa de ocupação dele é muito baixa. Ele tem um resultado bom, tem um ticket médio alto, acima de R$200, o ticket médio dele, porém, a rotatividade dele é baixa. E com isso, ele tem um prejuízo enorme para manter toda a operação funcionando. Então, o prejuízo dele é baseado na operação, tá? Porque ele não consegue girar as suítes adequadamente no dia a dia, durante a semana, e chega final de semana, ele lota. Por quê? Porque o preço do pernoite é o mesmo das 4 horas iniciais. E aí está o grande pulo do gato. Você tem que cobrar a mais para o pernoite. Ainda mais os motéis
que trabalham o café da manhã grátis, ou seja, dão o café da manhã, mas devem cobrar um preço melhor no pernoite. Devem cobrar um preço melhor no pernoite. Porque se você locar pelo teu mesmo preço de arrancada, de 4 horas ou 6 horas, você vai ter um prejuízo. Você tem que equiparar a tua suíte na locação. Dá um exemplo. Você loca a suíte por 12 horas, o mesmo preço de locar por 4 horas. O que vai acontecer? Você vai ter prejuízo. Porque você está cobrando por 4 e deixando o cliente ficar 12. E aí como é que fica a brincadeira? Você tem que cobrar a mais, porque pensa comigo, o teu pernoite no teu motel usualmente é 12 horas. Então você vai lá, faz a locação desse período de 12 horas. Se você locar por período de 4 horas, 3 vezes 4 horas, ou seja, dividindo 12 horas em períodos de 4, são 3 locações que você poderia fazer. Se você cobrar um preço de R$100 cada período, você vai ter 300 e não só R$100 no período. Então essa é a conta que você tem que fazer. No quesito pernoite, pessoal, no quesito pernoite, o ideal, eu, Roberto, é a minha recomendação. O pernoite durante a semana, você cobrar em média 2 vezes ou 2,5 o valor da hora inicial dessa suíte, e no final de semana 3 vezes. Ou seja, se uma suíte você loca ela por R$100 ou 99, como eu citei antes, trabalhar a casa de 9, você vai estar cobrando no final de semana 299. 299 o teu pernoite, para equiparar o número de locações que você vai deixar de locar aquela suíte no rotativo. Então essa é a conta que você deve fazer, moteleiro. Porque se você locar por período, é muito mais lucrativo. Vocês concordam comigo? Alguma pergunta em relação a essa dinâmica de preço, essa dinâmica de cobrança do pernoite de semana e final de semana? Fique à vontade, pessoal. Para vocês que estão assistindo nós aí no canal do YouTube, também pode ter o nosso chat aqui ao vivo, ao lado aqui. Você pode estar fazendo a sua pergunta e estaremos respondendo ela ao vivo para você, para melhorar ainda mais os resultados do teu motel. Beleza? Conte com a gente. Tamo junto. Então, pessoal, nós estamos fazendo aí uma live em conjunto, tanto YouTube quanto Instagram, para a gente poder dinamizar maior e chegar no maior número de pessoas possível, ok? Então, em relação ao preço do pernoite. O preço do pernoite, ele tem um pulo do gato muito interessante, onde que você deve cobrar um valor a mais no pernoite, não cobrar o mesmo preço do teu valor inicial. E o teu adicional, aonde entra o adicional? O adicional você deve cobrar sobre as horas extras, ou seja, se o teu período é de 2 horas ou 3 horas, você cobra o valor X, você vai cobrar uma média de 20% na tua hora adicional. Tá? A hora adicional, estamos falando aí, um exemplo, se nós estamos falando de R$100 a hora adicional, vamos cobrar aí 20%, estamos falando de R$20 na hora adicional. Então isso vai te dar um bom resultado. Então a hora adicional eu recomendo que você sempre faça a cobrança de hora cheia. E valor cheio, não faça valor quebrado 9, faça valor cheio nesse caso. Ou seja, R$20, R$30, R$40. Faça crescente isso. Porque quanto maior a tua suíte, mais você tem que cobrar pelo teu adicional. Tá? Então, em relação à precificação de adicional, pernoite e hora inicial, é essa a diferenciação que vocês têm que ter. Vocês têm que ter uma suíte de ataque para depois ter o adicional, depois chegar no pernoite. Se você não ter essa diferença de valores, vocês vão ter um prejuízo enorme no quesito de o teu motel no final de semana lotar e você não conseguir dar o giro adequado ao teu motel no momento que você está mais rotativo, tem mais público querendo visitar o motel. E isso aconteceu neste final de semana que eu estive implantando o sistema. Então, ele chegou no momento das 10 às 11, das 11 horas que ele liberava o pernoite, o motel lotou.
e permaneceu lotado até no outro dia às 10 horas da manhã, quando começava a saída do pernoite. Então ele acabou ficando muito tempo parado, sem ter rotatividade no motel. E isso gerou um grande complicador, as pessoas chegavam no motel, o motel estava lotado. Então você perde a rotatividade. Isso é muito importante, você cobrar pelo tempo que os clientes estão dentro do teu motel. Isso é muito importante, porque senão você vai ter prejuízo moteleiro. Você não vai equiparar a rotatividade. O pernoite tem que ser equiparado para valer a pena você parar a suíte para aquele cliente durante o período que ele contratou. Senão você vai ter prejuízo na operação. E aí acontece os problemas de falta de rotatividade nos outros períodos, nos outros dias, por exemplo. Então você tem um ticket médio interessante, porque vai ter tempo hábil do teu cliente ficar na suíte. Agora você tem que cobrar mais, por quê? Porque ele vai ficar lá dentro do pernoite. E se ele ficar só algumas horas, melhor para você. Muito melhor para você se ele ficar só algumas horas. Você vai poder locar aquela suíte mais vezes. E aí entra um ponto muito interessante de análise, é que entra o relatório de permanência do teu cliente no teu motel, onde você vai entender o quanto o teu cliente fica no teu motel. Aí você vai conseguir valorar melhor a diferença de preços durante a semana e dia de semana. Eu fiz uma consultoria com uma cliente de Goiás, onde que eu mostrei para ela que os clientes não ficavam o período contratado, ficavam menos. Então ela poderia diminuir o tempo, porque os clientes não chegavam a ficar naquele tempo contratado. E ela podia aumentar a rotatividade do motel dela, locando mais vezes. Então ela podia cobrar talvez R$10 a menos na suíte dela, mas cobrar menos tempo. Por exemplo, de 4 horas diminuir para uma permanência de 2 horas. E aí ela coloca o mesmo valor de 2 horas mais vezes, porque ela estava perdendo dinheiro locando por 4 horas. O cliente acabava não ficando. Então é muito importante que você entenda o relatório de permanência. Isso vai te dar um grande pulo para você entender os horários, os momentos que os clientes mais ficam. E isso você vai de encontro ao teu mapa de calor. Por exemplo, dia de semana, o teu motel está lá na cor verde. Os meus clientes que estão aqui, estão ao vivo com a gente, vão entender disso. Nosso mapa de calor é com cor verde, amarelo, laranja e vermelho. Então lá você vai ter essa distinção de cores para entender os horários que o teu motel está mais ocioso. Então se ele está verde, o que você vai fazer de estratégia em conjunto com o marketing do teu motel? Isso é muito importante. O teu motel não vai aumentar a rotatividade sem ter um marketing assertivo, que você divulgue essa promoção, essa arrancada que você vai dar para poder aumentar a rotatividade. Então você baixa preço das suítes no teu momento que você está mais ocioso para equiparar a tua rotatividade e sobe preço quando você tem uma maior rotatividade, ou seja, final de semana. Se você trabalhar com 2 tabelas distintas é muito bacana e dá resultado, pessoal. Dá muito resultado você trabalhar com tabelas distintas. Então você vai entender melhor a dinâmica do teu preço fazendo a análise em conjunto do mapa de calor e também da permanência. E aí você faz ainda o vínculo na taxa de ocupação do teu motel. Então, vamos lá, vamos fazer alguns comparativos aqui em relação à taxa de ocupação ideal. Eu até escrevi um artigo para a equipe hotel falando justamente disso, qual seria as taxas de ocupação ideal para cada tipo de motel. Então vamos lá, a análise do tipo de motel, como eu já falei aqui em outras lives também, ela entra baseada no ticket médio. Então, por exemplo, um motel de ticket médio baixo, ou seja, econômico, até R$80, ele tem que ter uma taxa de ocupação acima de 3,5.
Aí você pega um motel de médio padrão, você vai entre 2,5, 3, 2 a 3 de taxa de ocupação. 2,5 a 3 seria o ideal, tá? No médio padrão, aí estamos falando de um ticket médio entre 80, 120 a 130 reais. Agora, o alto padrão, são motéis que estão acima de 130 reais, 140 reais, aí entra no alto padrão, aí a taxa de ocupação tem que ficar entre 1,5 a 2. Os motéis que estão acima disso, excelente. Você está fora da curva, fora da caixa. Nós temos um cliente nosso que atua fora da caixa. Ele tem uma taxa de ocupação de 3,5 e um ticket médio de 280 reais. Olha o nicho que esse cara tem. Ele é totalmente fora da curva. Ele tem uma taxa de ocupação de 3,5 e um ticket médio acima de 250 reais. Então isso dá muito resultado, mas vai de encontro à posição que você está perante o mercado, a tua localização, o teu portfólio de suítes, a tua dinâmica que você faz de preço de semana e final de semana. Então isso, pessoal, é você que tem que bolar. Mas se você, moteleiro, está preso na operação, como é que você vai analisar isso tudo? Como é que você vai ter tempo de entender o teu mercado se você não estudá-lo? Se você não tirar tempo para estar com a gente aqui toda terça-feira falando sobre motel, entendendo um pouco mais da perspectiva e como justamente aumentar a tua rotatividade. Pessoal, vocês sabem fazer o cálculo da taxa de ocupação do teu motel? Se todo mundo sabe, bota um positivo aqui para mim, por favor. Se você no canal do YouTube também sabe, coloca aqui um joinha para a gente saber que você entende da taxa de ocupação, beleza? Agora, se você não souber, já mandem sua pergunta que a gente vai estar explicando como é que você calcula a tua taxa de ocupação, beleza? Então vamos lá. Para todo mundo entender aqui a taxa de ocupação do teu motel, a dinâmica é locações, tá? Anotem aí, locações dividido pelo número de dias que você está analisando, dividido pelo número de suítes que você tem, do total do motel. Isso é a taxa de ocupação do motel. Podemos ir mais além ainda, que nós, o Infomotel, tem isso. A taxa de ocupação da categoria. Então, é o número de locações da categoria dividido pelo número de dias de análise que você está fazendo, dividido pelo número de suítes da categoria. Então, você vai ter a taxa de ocupação da categoria. Dá para fazer também da suíte. Você entender a taxa de ocupação da suíte, ou seja, quantas vezes ela está alocando ao dia. Então, você vai pegar o número de locações dividido pelo número de dias que você está analisando. Aí você vai entender a taxa de ocupação da suíte, a taxa de ocupação da categoria e a taxa de ocupação do motel. Então, essa é uma análise que eu chamo de análise macro, média e micro, onde você começa do motel e vai até a suíte do teu motel. Isso é muito importante para você entender a métrica de análise que você vai compreender para poder saber como está as locações daquela suíte individualizada, como está a taxa de ocupação da tua categoria e também a taxa de ocupação do motel. A taxa de ocupação do motel, ela diz quantos giros o teu motel deu ao dia. Ah, o meu motel, ele tem 15 suítes. Beleza, então se ele está dando uma taxa de 2, ele está dando 2 giros ao dia. Está fazendo 30 suítes por dia, certo? Então essa é a conta que você deve fazer de análise. E aí vai de encontro à categoria do teu motel que você atua em cima do ticket médio e vai de encontro à tua taxa de ocupação. Ah, Roberto, a minha taxa de ocupação está baixa, mas meu ticket médio é elevado. Então você tem que começar a adequar a tua rotatividade do teu motel com preço, com promoções, certo? Durante a semana, nos horários que o teu motel está mais ocioso, para que você possa elevar a taxa de ocupação
que por consequência também vai equilibrar teu ticket médio. A taxa de ocupação e ticket médio tem que andar junto. Você não pode ter isso aqui nem isso aqui, que vai desfalcar o teu motel. Vamos lá, vamos dar mais alguns exemplos. O meu motel está com um alto ticket médio, está com um ticket médio excessivo, mas a minha taxa de ocupação é muito baixa. O que está acontecendo? Teus clientes não estão voltando. Você está tendo prejuízo no teu motel. Você está tendo um ticket médio muito elevado e você tem uma alta taxa de ociosidade no teu motel. Agora, a conta inversa, tua taxa de ocupação muito alta, ticket médio baixo. O que vai acontecer? Você vai ter que ter um número muito grande de pessoas para poder equilibrar e dar conta do movimento. E aí você vai ter prejuízo também, porque a conta não vai fechar no faturamento. Então, o equilíbrio entre o ticket médio e a taxa de ocupação tem que ocorrer de forma assertiva. E aí entra muito a estratégia do marketing para te ajudar nesse processo, para que você divulgue promoções, rotatividades do teu motel durante a semana e equilibre as locações divididas nos dias da semana. Porque suíte que não vendeu hoje, não vende mais. Você não pode guardar a suíte, moteleiros. A suíte que eu não vendi hoje, eu vou vender amanhã. Não dá. É um espaço. Você não consegue fazer esse processo. Já um produto, uma água não vendeu hoje, você pode vender amanhã. O produto você consegue fazer isso. Mas o serviço que você não prestou hoje, você não vai conseguir prestar ele amanhã. Então isso é muito importante. Você melhorar a tua rotatividade é o teu desafio diariamente, para que você entenda que o teu motel tem que estar mais cheio possível, tem que estar mais ocupado possível. Esse é o teu desafio. E assim você vai conseguir equilibrar o teu faturamento, fazendo uma dinâmica interessante, baseada no teu mapa de calor, vinculando uma análise assertiva dentro da taxa de ocupação do motel, taxa de ocupação da categoria e da suíte. E isso vai de encontro ao final na análise de permanência. Porque aí você vai saber quanto tempo o teu cliente está ficando no motel. Porque de que adianta você ofertar 4 horas, 6 horas de permanência se o teu cliente não fica? Ainda mais em suítes pequenas. Nas suítes grandes, com piscina, enfim, com mais atrativos, eu acho legal, eu acho bacana. Agora, suítes simples, sem hidromassagem, ou até mesmo com hidromassagem, o máximo é 2 horas. 2 horas está um tempo muito bacana, muito legal de você poder fazer essa divisão de preço. Então, parar de olhar a grama do vizinho é o primeiro passo para que você consiga analisar o teu motel. Então, você parar de analisar a grama do vizinho e comece a analisar o teu motel. Aí você vai entender o movimento do teu negócio, os relatórios. Se você não entende essa parte, entre em contato com a empresa fornecedora do teu software, para que ela possa te explicar esses relatórios. Roberto, mas aqui no meu sistema eu não tenho. Entre em contato com a empresa que desenvolve o teu software e solicite. Roberto, eu não tenho sistema. Corra contratar um. Corra contratar um software especialista, tá? Existem vários softwares no mercado, mas nem todos são qualificados. Nem todos vão poder te ajudar, principalmente nesse ponto de rotatividade, taxa de ocupação, mapa de calor e permanência. Nem todos os softwares do mercado têm esses relatórios. Nós podemos dizer que nós temos. Todos esses relatórios nós temos. E ainda você pode tirar por categoria, pelo motel, por suíte, tudo isso que eu citei para vocês, o Infomotel atende vocês perfeitamente, ok? Então assim, a parte da hora adicional, voltando lá na parte da precificação que eu anotei aqui, a hora adicional
ela vai muito depender do teu tipo de suíte que você tem no motel. Por exemplo, suítes pequenas, simples, sem hidromassagem, você consegue, dependendo do teu perfil do motel e aonde você está, colocar 1 hora. 1 hora. Suítes com hidro, eu recomendo já sair de 2 horas. Suítes acima disso, com piscina, polidense, hidro spa, de 3 para 4 horas. Mas lembrem-se, coloque um valor que seja interessante, que você tenha retorno. Tá? Isso é muito importante, que você tenha retorno. Você pode até fazer promoção durante a semana, baseado em tempo, mas eu vejo que durante a semana, para aumentar a rotatividade, é preço, é estritamente preço, para que você faça esse aumento de rotatividade. Os clientes querem ir para ficar menos tempo. E você, no final de semana, as pessoas querem ir lá para ficar mais tempo. Então, a conta é inversa. Tá? Eu vejo que você tem que proporcionar ao teu cliente menos tempo no final de semana para aumentar a tua rotatividade e mais tempo de semana, se você quer fazer algo nessa dinâmica. Isso para as suítes mais elevadas. Para as suítes menores, eu recomendo ficar 1 hora, 2 horas e aí começa o adicional, a cobrança do adicional. Beleza? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Em relação às estratégias de marketing que eu citei antes, ela tem que estar muito alinhada ao teu motel. Você não vai conseguir fazer uma agressividade na rotatividade, buscar público, se você não investir em marketing do teu motel. Você tem que melhorar o teu marketing. É a única forma de você conseguir chegar na mão do teu cliente. Esse também é um dos teus desafios e o desafio da tua agência de marketing. Buscar um novo perfil de cliente e divulgar a tua promoção, essa dinâmica de rotatividade, para que o teu público entenda que você tem esse novo valor para proporcionar ao teu cliente. O Lucas fez uma pergunta aqui. Motel durante a semana à noite, estando ocioso, é viável concorrer com hotéis, pernoite, motel versus diária de hotel? Sim, é interessante, tá? Você ofertar, Lucas, a parte do booking, tá? Existem algumas plataformas de reserva que você pode ofertar valores mais em conta para representantes e pessoas que estão viajando para competir com um hotel. Sim, é muito interessante você fazer isso. Mas aí o detalhe, muito cuidado na precificação, porque você pode levar prejuízo. Tá? Então, muito cuidado na precificação do teu pernoite, porque você tem que fazer ele dar, o teu motel tem que dar giro. Então, reserve aí, não todo o motel, mas uma parte do teu motel para esse tipo de reserva. Tá? Aí você não vai ter um grande prejuízo, você vai ter, sei lá, 10, 15, 20% do motel, você vai estar reservando para esse tipo de finalidade, para as diárias, para a pernoite com um período maior. Agora, é interessante você reservar uma parte do motel para o rotativo. No motel que eu estava na semana passada, eles não fazem isso. E isso tem um problema muito sério na ociosidade do motel. Eu estou acompanhando esse motel, porque daqui a 30 dias eu vou entregar uma consultoria a esse motel. Então você aí que quer uma consultoria, contrata o Infomotel. Você vai ganhar uma consultoria para analisar o teu motel de forma gratuita. Tá? Contratando o Infomotel, você ganha uma consultoria gratuita. Beleza? Então eu estou acompanhando esse motel e vendo os resultados que ele está tendo. E vendo também a ociosidade do motel. E isso vai de encontro a um prejuízo enorme, porque a tua equipe está parada. Se você não tem uma rotatividade legal, a tua equipe está parada. Ela está lá, com os braços cruzados, esperando chegar cliente. E quem está fazendo esse trabalho de chamar cliente? Ninguém. Esse trabalho é seu, moteleiro. Esse é o teu trabalho de chamar cliente.
Como é que vai fazer isso? Marketing de atração, buscar um público-alvo, impulsionar nas redes sociais, para que você possa chegar no maior número de pessoas, mostrando que o teu motel tem uma promoção atrativa, que vai dar resultado. Olha só, no motel que nós fizemos consultoria, ele tinha um problema de uma suíte grande que não locava durante a semana, e durante o final de semana era muito procurada. Então o que nós fizemos? Durante a semana nós aumentamos o tempo da suíte por um valor, e no final de semana nós aumentamos o preço e diminuímos o tempo. Então automaticamente equilibrou o ticket médio daquela suíte e aumentou a procura e a rotatividade. É isso que vocês têm que fazer nos seus motéis, pessoal. É equilibrar o teu movimento para que ele seja homogêneo em todos os dias da semana. Assim você vai equilibrar o teu faturamento, o ticket médio, vai aumentar até o crescimento do motel. Porque aquele cliente que vai vir durante a semana, ele pode voltar no final de semana, porque ele veio por um preço e chegou no outro. Ou ele vai chegar no teu motel, está lotado, ele vai pegar uma suíte mais cara. E ele vai conhecer o teu motel e você vai acabar fidelizando esse cliente. Então isso é muito importante. Você ter essa pegada e esse insight aí no teu negócio, que você pode potencializar as vendas do teu motel, fazendo uma promoção mais assertiva. E parando de jogar dinheiro fora nas redes sociais. Porque tem muita gente, tem muito moteleiro que está jogando dinheiro fora. Onde a agência não está fazendo um trabalho adequado e está jogando dinheiro fora. Já pediu para a tua agência os relatórios de crescimento, relatórios de conversão, os relatórios de crescimento de cliques, engajamento? Se você não fez, faça isso. Aí você vai conseguir entender melhor como está o crescimento das tuas redes sociais. Aí você vai entender o teu público. E também a tua agência sempre tem que estar melhorando a pesquisa de público. Porque o público de motel, conforme eu já falei em outras lives aqui, muda. E você tem que mudar a tua comunicação a todo momento. Isso é muito importante você fazer no teu negócio. Mas você só vai conseguir fazer isso se você sair da operação. Você tem que ir para a gestão. Aí você vai conseguir analisar o teu motel como um todo. Sem isso, você não vai conseguir analisar o teu motel como um todo. Entender os dias da semana, entender que você precisa fazer uma dinâmica mais assertiva de preço. Não cobrar só um preço, período inicial, igual ao período de pernoite, que isso é prejuízo. Quanto maior a rotatividade do teu motel, melhor para você. Mais giro ele tem. E você ganha mais no rotativo, ou seja, locando a suíte por período de 2 horas, é melhor que você locar por pernoite. É mais lucrativo. Muito mais lucrativo. Tá? Muito mais lucrativo. Agora vamos entrar num assunto importante em relação à restrição do pernoite. Muitos motéis trabalham com restrição do pernoite. O meu motel eu só libero o pernoite a partir da meia-noite. Aí, os teus clientes vão começar a chegar aí 11 horas e vão começar a ficar para pernoite. Tem clientes que vai chegar às 11 horas e você vai pedir pernoite e não tem, porque você só libera à meia-noite. Vai ficar chateado. Então, pessoal, você tem que analisar muito bem esse tipo de restrição do pernoite. Mas aqui eu tenho muita procura. Então, faça uma cobrança retroativa. Cobre em adicionar se o cliente entrar antes, mas não bloqueie ele. Não bloqueie. Se você cobra mais, você ganha mais. E o cliente está pagando pelo período que ele está consumindo na suíte. Mas eu vou estar fazendo um acordo aqui, vou liberar para ele. Pessoal, esse tipo de acordo na entrada é um baita prejuízo para o teu motel. Inclusive, nesse motel que eu estava na semana passada, nessa parte de acordo e liberar o cliente mais cedo, pelo mesmo preço,
deu um desfalque para o motel de mais ou menos os R$ 1.500. Isso só de liberação de pernoite. Isso é só na liberação do pernoite. R$ 1.500. Faz a conta aí vezes 30. Faz a conta. Dá R$ 45 mil de prejuízo só de acordo de pernoite. Então adeque o teu pernoite de forma geral, num horário de restrição, mas libere para o cliente poder entrar antes e cobre adicional. É isso aí, Lucas. A partir da sexta hora corrida, entra automaticamente no pernoite, independente da hora de entrada. Sim, é um perfil de motel. É algo que realmente funciona e dá certo. Alguns motéis, eles têm restrição devido ao grande volume de locação. Porém, ele está fazendo errado. Que é um exemplo desse motel que eu estava, Lucas. Está fazendo errado por quê? Porque ele cobra o mesmo valor do período inicial no pernoite. Então o cliente fica lá 10 horas, 12 horas no motel pelo mesmo valor do período inicial. Então ele tem prejuízo grande, porque muitos clientes vão ficar o período todo, vão estar usando luz, água na suíte e você não consegue dar a rotatividade correta. E aí de manhã cedo vai dar uma grande vazão de saída do motel. Então você entra os picos de entrada e os picos de saída. E aí você começa a ter problemas. Porque você vai ter que ter pessoas para limpar todas essas suítes quando saírem. Se você coloca algo mais homogêneo, você consegue até melhorar a tua equipe. Que ela seja mais independente, mais organizada, um fluxo mais ideal de atividades de limpeza das suítes. Você vai precisar de um grande número de pessoas num certo horário. Você consegue organizar o teu fluxograma de trabalho com equipes homogêneas, que seria o ideal. Tá? Então, em relação à restrição, a minha recomendação é, se você tem uma grande procura por pernoite no final de semana, então você coloca a restrição, mas cobre adicionais de início, que a gente chama. Se o teu pernoite, por exemplo, ele começa no final de semana à meia-noite e o cliente entrar às 10, então o sistema vai cobrar 2 adicionais de início. Então você não vai estar tendo prejuízo no teu negócio. Você vai conseguir equilibrar essa dinâmica de, se o cliente entrar antes, está liberado? Tá, mas eu vou cobrar mais caro. Você não vai ter prejuízo desse momento que o cliente vai entrar e vai entrar antes. Então, assim, você até facilita para o cliente, mas não fica um valor justo para ambos os lados, tanto para o motel quanto para o cliente. E isso vai de encontro, pessoal, da parte cultural que você já vem acostumando os teus clientes. Então vai de encontro a você acostumar os teus clientes e mudar essa dinâmica do pernoite, para que você tenha um resultado mais assertivo. E aí você vai conseguir equilibrar o teu preço com a tua taxa de ocupação. Fazendo isso, o resultado é satisfatório, que você vai equilibrar as entradas, vai equilibrar as rotatividades, vai equilibrar o ticket médio, e aí você vai pensar em aumento, como aumento de hospedagem, aumento de ticket médio, aumento da taxa de ocupação e, por consequência, aumento do faturamento. Que esse é o grande teu objetivo, aumento de faturamento. Tô certo, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Fiquem à vontade para fazer suas perguntas, pessoal. Tá? Estamos aqui para ajudar você a melhorar os resultados do teu motel, mas de forma inteligente. Porque nós queremos mostrar para você que uma gestão baseada em números é algo que realmente fica palpável e não fica só na imaginação. Eu acho que o meu motel está dando resultado. Pessoal, essa era de achismo acabou. Estamos numa era onde que é muito importante você valorar o teu motel de forma assertiva. Como? Com números. Com números.
E aí você vai conseguir entender os horários que você está errando, os horários que você pode potencializar as vendas, os horários que o teu motel está ocioso, fazer uma boa dinâmica de atração para aqueles horários que o teu motel está ocioso e vender as tuas suítes. Porque suíte que você não vende hoje, esquece, você não vende mais amanhã. Tá? Você não vende mais amanhã as mesmas suítes. Em relação à parte de estratégia de marketing, pessoal, vamos entrar um pouquinho aí na parte de marketing, que eu vejo que dá para a gente ir um pouquinho mais além no marketing do teu motel. Você deve falar com a tua agência para criar algumas campanhas patrocinadas, tá, pessoal? Não adianta só postar por postar nas redes sociais. Você tem que patrocinar, você tem que pagar pro Google te aparecer no teu site, vai pagar pro Instagram te colocar bem posicionado, pro Facebook, enfim, você vai investir para que você apareça para o maior número de pessoas. E aí você vai fazer um investimento de atração do teu cliente, de atração. E aí esse investimento de atração vai de encontro à fidelização do teu cliente. Porque você vai trazer aquele cliente que talvez nunca veio no teu motel. E ele vai fidelizar no giro e vai começar a vir mais vezes no teu motel. E aí vai você ter alguns programas de fidelidade que vai fazer a satisfação do teu cliente ser até melhor, porque ele vai ter um desconto toda vez que ele vier no teu motel. E aí existem alguns controles em cima disso. Sistema, aplicativos de reserva que já faz isso automaticamente integrado com o nosso software. Então, tudo que você consegue melhorar dessa forma fica muito mais bacana porque a visão do teu cliente fica muito mais assertiva. Dinamizando, obviamente, o preço da tua suíte, a rotatividade do teu motel e analisando fortemente os relatórios que eu falei. Porque se você não analisar a tua taxa de ocupação, o mapa de calor, permanência, de nada adianta. De nada adianta. Tá? E preços competitivos é muito importante. A análise do teu concorrente você deve fazer? Sim, mas não deve ser algo que fique te bitolando todos os dias. Deve ser algo que você consiga analisar a cada 3 meses, 6 meses, quando você for fazer um reajuste de preço. Então é muito importante você ter essa calma, essa tranquilidade e parar de olhar para a grama do vizinho e olhar para a tua grama, porque se você não cuidar da tua grama, ela não cresce, ela não vinga, ela não vinga, tá? Ela não vai crescer e vai continuar se multiplicando, ou seja, multiplicando os frutos. O Lucas está fazendo uma pergunta aqui: é viável fazer fidelização mesmo não tendo concorrente a sua altura na região? Sim, eu acho muito bacana. É viável sim, sabe por quê, Lucas? Porque se o cliente ele tem um desconto no teu motel, ele vai querer voltar mais vezes. Até mesmo vai ter aquele cliente que vai ter que querer gastar mais no teu motel para que ele eleve o valor de desconto e ele pontue, ou seja, o cashback dele vai subindo e depois ele vem aproveitar esse valor todo no teu motel numa retirada. Agora, a fidelização ela é importante, por quê? Porque ela vai fazer com que o cliente volte mais cedo. Ah, eu tenho 10, 15 reais no motel. Ah, vamos lá hoje. O cara veio, volta, pontuou de novo, ele vai querer voltar mais vezes. Você vai aumentar, é uma das formas de você aumentar a rotatividade, Lucas. Então é muito importante você ter um programa de fidelidade no teu motel. Vai de encontro ao que nós estamos falando até agora. Aumentar a rotatividade do teu motel. O cliente vai querer vir mais vezes porque ele tem esse desconto. E isso vai ser controlado por um software de gestão eficiente que você não vai ter problema de fraude. Então, colocar essa parte diretamente dentro do software, você vai ter total controle do teu motel e vai evitar as fraudes. Por exemplo, eu vejo muitos motéis trabalhando com cartões de carimbo
e com uma assinatura. Isso é prato cheio para que colaboradores mal intencionados façam esse carimbo, ou até mesmo um cliente vai lá e começa a carimbar, manda fazer o carimbo, porque ele olha e manda fazer o carimbo e quer um carimbo parecido, e aí ele começa ele mesmo carimbar e o teu motel começa a ter prejuízo. Ele vai lá, vai uma vez no teu motel, ganha e carimba todas as outras, e daí? Quem garante que realmente ele veio no teu motel? Então você começa a ter alguns prejuízos. Já vi motéis ter fortes prejuízos no quesito de não ter um controle efetivo na parte da fidelização. Então jogar essa responsabilidade para o software é ter total controle da tua operação. Beleza? Entenderam, pessoal, o que eu quis dizer hoje? Eu quis mostrar para vocês como fazer uma média de preço assertiva, mantendo uma taxa de ocupação ideal, melhorando a rotatividade do teu motel e que, por consequência, o teu faturamento. Vocês entenderam, pessoal? Me deem um joinha aí. Você que está no nosso canal do YouTube assistindo ao vivo também, fique à vontade. Se você entendeu o que nós queremos dizer para você, dá um joinha para a gente poder saber que a nossa comunicação está chegando até vocês. E vocês aqui no Instagram, da mesma forma. Deem o seu joinha aqui para a gente saber que o nosso bate-papo está bacana, ter o coraçãozinho aqui do lado, dá uns cliques para a gente, saber que vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui para vocês, ok? Então, vou dar uma recapitulada geral aí. Nós falamos hoje sobre como precificar melhor as tuas suítes. Falamos sobre preço adicional, que tem que ter no teu motel preço adicional. Tem motéis que não atuam com isso. Isso é um problema sério de rentabilidade no negócio. Falamos do como melhorar o preço do pernoite, ou seja, dia de semana cobrar em média 2 vezes o preço inicial, final de semana 3 vezes o preço inicial. Falamos de como você deve analisar a rotatividade do teu motel. Falamos da análise do mapa de calor. Eu expliquei também o que é a taxa de ocupação. Tem alguns motéis que não sabem o que é. Como deve analisar a taxa de ocupação sobre o motel, a categoria e também sobre a suíte. Uma análise também sobre a permanência do teu cliente, para você entender o quanto ele fica dentro do motel. Porque se você entende que o cliente não fica o tempo que você está vendendo, você está tendo muito tempo ocioso. E você consegue diminuir esse tempo e vender esse tempo para outro cliente. Então esse é o gancho que eu deixo para você. Falamos também de estratégias em conjunto com o marketing. De nada adianta você criar estratégias de buscar novos clientes, melhorar a rotatividade, se você não usa o marketing ao teu lado. Sem o marketing isso você não consegue fazer. Falamos também de que você não fique mais olhando a grama do vizinho. Comece a olhar e regar a tua grama. Assim ela vai dar frutos e vai ter resultado. Vai ficar sempre verdinha, sempre é saudável e vai continuar crescendo. Se você não regar ela, ela morre. A mesma coisa é o teu motel. Essa analogia que eu quero fazer para você. Se você não regar o teu negócio, ele vai afundar. E aí ele não vai ser mais lucrativo. Até o ponto de você não conseguir mais dar a volta por cima. Falamos também sobre hora inicial, depende muito do tamanho da suíte. Suítes menores, menos tempo, suítes maiores, mais tempo. Porque o cliente faz essa conta de quanto ele vai ficar na suíte, ver se ele consegue usufruir da suíte naquele tempo. Suíte com piscina, hidro-spa, demanda mais tempo de permanência. E óbvio, você vai cobrar por isso, porque aquela suíte tem um valor agregado, tem um custo operacional que é mais elevado e você almeja também uma rentabilidade maior nessas suítes, beleza? Falamos também de colocar, cobrar o adicional. Tem motéis que não cobram o adicional, tem períodos fechados, 2 horas, 4 horas, período de 12 horas, certo? E tem alguns motéis que o mesmo preço cobrado em 4 horas é o pernoite. Isso está errado, você tem que cobrar mais no pernoite. Porque se você der 2 giros a mais da suíte, você faturou muito mais do que você ter feito um pernoite. Falamos também da restrição
do teu pernoite. Então, você entender da permanência, se os teus clientes ficam ou não ficam, aí você vai entender junto com o mapa de calor, se os teus clientes, você consegue liberar o teu pernoite sem restrição. E se você tiver que colocar restrição, não bloqueie a entrada do teu cliente, simplesmente cobre um pouco a mais. Coloque adicionais de início para cobrar uma taxa adicional para o cliente estar entrando antes, mas libere-o, não bloqueie ele. Que se ele veio a primeira vez não tem pernoite, ele vai para o vizinho. E lá tem pernoite, está liberado, ele conseguiu, ele vai ficar lá. Então não perca a oportunidade de melhorar o teu resultado, fazendo essa analogia e entendendo bem o teu processo do pernoite, para que você consiga vendê-lo de forma mais assertiva. Correto? E a dica que eu dei em relação ao pernoite de adicional de início é cobrar as horas antes de forma hora a hora. Não cobrar uma taxa muito alta. Ou seja, o cliente vai, o teu pernoite é às 11 horas, o cliente entrou às 10, cobra um adicional de início. Estipula isso para você cobrar. Então você vai estar cobrando essa hora que o cliente ficou lá dentro. Você não vai ter prejuízo. Então você vai conseguir ter uma boa dinâmica e um bom resultado. Beleza, pessoal? Consegui explicar para vocês aí a parte de taxa de ocupação versus preço. Legal? Bom, eu quero agradecer vocês que estão comigo aí fazendo essa live há mais de 1 hora conversando sobre motel. Vocês aqui no nosso canal do YouTube também. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade, manda um e-mail para a gente, manda uma mensagem, estamos aqui à tua disposição. Você aqui no Instagram pode mandar um direct para a gente, estamos aqui para te ajudar a melhorar ainda mais os resultados do teu motel, para que você consiga construir uma clientela e um resultado saudável. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos, bons resultados nesse mês que se inicia e também um dever de casa para vocês aí entender um pouco mais do dia a dia da rotatividade e como explorar melhor o teu motel. Beleza? Grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu? Tchau, tchau!